Vale a pena comprar carro com consórcio? Nesse vídeo eu vou te explicar todos os cenários que eu acho que vale a pena e quando eu acho que não vale a pena. Perceba, mesmo trabalhando com consórcio, eu preciso te falar que o consórcio não vai ser bom sempre. E para a gente já começar sem enrolação, eu vou separar em alguns cenários. E o primeiro deles é quando você tem o dinheiro para comprar à vista e estuda a possibilidade de fazer um consórcio. Nesse sentido, eu vou dar um exemplo prático aqui e perceba, você pode ajustar para a sua realidade. A ideia aqui desse primeiro cenário é discutir conceitos e não aprofundar na matemática da cota, de como vai contemplar algo do tipo. Imagina que você queira comprar um carro de 90 mil reais. Você tem o dinheiro e você estuda comprar um consórcio para não se descapitalizar tanto. E aqui vai o mais tradicional. A pessoa que já decidiu o modelo do carro, ela compra um consórcio para contemplar rápido, então ela vai ter que dar um lance para poder ter acesso a esse crédito e aí ela vai comprar o seu carro. Então, usando esse exemplo, imagine num carro de 90 mil reais, você use 45 mil reais para conseguir contemplar e depois ainda vão sobrar mais ou menos umas 55 parcelas de R$ 1.250. Perceba, dá para contemplar com menos e também acontece de algumas pessoas precisarem de mais para contemplar. Eu só estou usando um exemplo didático. E muita gente vai falar assim, ah não, mas tem a questão do lance embutido e tudo mais. Perceba, eu já estou falando dos números finais, crédito e quanto de dinheiro vai sair do seu bolso para contemplar. Além disso, dá para pegar consórcio em prazo menor, ou seja, em vez de 55 parcelas, em 30 parcelas para frente, como também dá para pegar um consórcio de 100 parcelas. Eu tentei fazer uma média que é mais racional para todo mundo. Então, seguindo esse exemplo, a pessoa que optasse pelo consórcio, ela deixaria de descapitalizar em 45 mil reais, porque ela comprou a cota, deu 45 mil de lance e guardou os outros 45. E com isso ela vai usar a cota de 90 mil reais para comprar o carro. E o que acontece na prática é que esses 45 mil reais que ficaram no bolso podem ter rendimento. Então, se a gente está falando aqui de uma carteira de fundo imobiliário, por exemplo, daria para, com a realidade de hoje, daria para ter mais ou menos 360, 400 reais, até 450 reais de rendimento, dependendo da carteira de fundo imobiliário que você escolher. Mas se você quiser simplificar a coisa e pegar esses 45 mil reais e deixar na caixinha do Nubank, significa que hoje você teria mais de 1% por mês, sem contar o imposto de renda que você vai ter em cada saque. Então, para fazer uma conta simples, imagine que esses 45 mil reais que você economizou usando o consórcio, ou seja, pegou o dinheiro de outra pessoa alugado e vai pagar esse dinheiro em parcelas. Vamos supor que esse dinheiro te renda R$ 360 reais por mês líquido. Significa que se a parcela é R$ 1.250 e você vai receber R$ 360 reais, o fluxo da sua vida financeira vai ficar em R$ 890 reais. Então, pagando 55 parcelas de R$ 890 reais, daria mais ou menos 49 mil reais. Importante, o consórcio tem reajuste pela inflação todos os anos. Então, se a gente somasse o que daria de reajuste ao longo do tempo, daria mais ou menos uns 4 mil reais. Ou até um pouco menos, eu estou majorando algumas coisas só para simplificar o raciocínio. E quando a gente analisa o resultado final, de um lado a gente tem uma pessoa que pagou 90 mil reais à vista, e do outro lado você teria a pessoa que economizou 45 mil reais no momento inicial, mas ao longo dos 55 meses, pagou 53 mil por esses 45 mil que pegou emprestado. Perceba que, nesse sentido, na minha visão, vale a pena. Porque você descapitalizou muito menos, então você manteve 45 mil reais no seu bolso, o que te deu uma certa segurança por um tempo. E além disso, no final de todo esse período, se você fosse pagando essas parcelas, você teria ainda os 45 mil reais na mão. Então, se tudo isso cabe na sua vida financeira, eu acho que faz sentido você ter essa estratégia. Puxando o segundo ponto aqui também, que eu acho muito importante, é que nos carros, nos automóveis, não é raro a gente ver as condições de taxa zero. E esse é justamente o segundo cenário que eu queria levantar a bola aqui. Não é raro encontrar as concessionárias que deixam você dar 40%, 50%, 60% de entrada e o resto você pagar sem juros, em 12, 24, até 30 vezes eu já vi. Nesse cenário, é claro,
faz mais sentido você utilizar este tipo de financiamento com taxa zero do que utilizar um consórcio, principalmente se for de um prazo parecido. O único ponto de atenção que eu trago aqui é que se você estiver falando de uma taxa zero que permite o parcelamento em poucas parcelas, por exemplo, 12, 18 vezes, por mais que seja taxa zero, para muitas pessoas esse fluxo fica pesado. Então, se a gente pega o mesmo exemplo daquele dos 90 mil reais e a gente usa 50% de entrada, e se a gente tiver que pagar esses outros 45 mil em 12 vezes, por exemplo, daria uma parcela de mais de 3.700 reais. Então, contra uma parcela de 1.200, por mais que tenha custo no consórcio, às vezes faz mais sentido para casar com o fluxo de caixa que cabe. De nada adianta a gente pegar um empréstimo, por exemplo, em 10 vezes se a parcela ficar muito alta. Além do custo efetivo total, é importante a gente analisar o fluxo de caixa, se a gente aguenta ir mantendo aquelas parcelas. E já o terceiro cenário que eu queria levantar a bola aqui, eu vejo muita gente tentando buscar um consórcio ou um financiamento, principalmente em prazo muito longo, para disfarçar uma dívida que a pessoa não consegue pagar. Então a pessoa olha um carro que ela não tem condição de comprar, na verdade, e ela enxerga no consórcio, no financiamento ou em qualquer outro tipo de dívida, no empréstimo, uma forma de materializar aquele bem que ela não tem condição. Então ela compra um carro muito mais caro e disfarça esse carro em infinitas parcelas. Nesse sentido, muito cuidado. Por mais que o consórcio seja uma ótima ferramenta se souber utilizar, eu acho que se você estiver pensando em dar um passo maior do que a perna e usando o consórcio para disfarçar todo esse movimento, muito cuidado. Aí eu acho que não vale a pena. Inclusive eu vejo muita gente querendo comprar carro em 100 meses, em 90 meses, simplesmente para encaixar esse período. Só que as pessoas não pensam em como estará esse carro daqui a 90 meses. E veja, você pode ainda me falar, poxa, mas eu vou pegar em 90 meses, mas eu vou pagando antes. Isso é o que se diz. Na prática, acaba sendo muito difícil sobrar dinheiro para antecipar essas parcelas. Claro que, se você estiver nessa condição de conseguir guardar dinheiro, ok, pode ser um caminho, mas muito cuidado. E por fim, a alternativa que eu gosto muito é quando a gente não usa lance. Quando você literalmente se planeja em trocar de carro daqui a alguns meses ou anos. Então você já tem o seu carro quitado ou você está querendo o seu primeiro carro e você compra uma cota de consórcio num grupo bom e espera ir passando os lances. E por que eu falo isso? Que eu acho que vale muito a pena. É comum nos consórcios as pessoas terem a ideia de que vai demorar muito para contemplar, ou se você de fato comprar um grupo ruim, não vai contemplar, mas se você compra um bom grupo de consórcio, e os consórcios de automóvel têm prazo muito mais curto do que de imóvel, geralmente 5 anos, 4 anos, 6 anos, 7 anos, saiba que os grupos de automóvel eles rodam muito mais rápido. É comum do meio do prazo para o final, os lances já caírem significativamente. Então imagine no caso, por exemplo, de um consórcio de 5 anos, onde você tenha 60 parcelas. Você já tem um carro quitado e não quer fazer nenhuma loucura para trocar de carro. Então você se planeja e vai contando com os sorteios a cada mês. Se passar de 2, 3 anos e você ainda não foi sorteado, provavelmente os lances já estarão muito mais baixos. E aí sim você consegue descapitalizar muito pouco e também ter acesso ao crédito. Além de que as cotas passam por reajuste no crédito enquanto elas não estão contempladas. Então você contratou uma cota de 100 mil, no ano que vem, se a inflação for de 5%, vai para 105 e assim por diante. Então saiba que essa é uma forma muito prudente e simples de você se obrigar a organizar as suas finanças para trocar de carro daqui a alguns anos. Infelizmente, pouca gente faz isso e troca de carro quando o carro já está muito ruim, tem que vender rápido o carro a qualquer custo, acaba perdendo um baita dinheiro na venda e também compra um carro sem pesquisar um baita negócio. Agora, se você quiser entender mais sobre o mundo de consórcio, eu tenho o MCPC, o Manual de Construção de Patrimônio, onde você aprende a ganhar dinheiro e construir patrimônio utilizando os consórcios. Eu vou deixar aqui na descrição. Custa menos do que uma pizza e se você não gostar, você pode pedir o seu dinheiro de volta em até 7 dias. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e deixe o seu like. Isso me ajuda a levar cada vez mais informação para mais pessoas.
Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.